Alô, alô? Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Maravilha. Primeiro de tudo, vou me apresentar. Meu nome é Jean Binanti, eu sou proprietário de uma hamburgueria em São Paulo, com 2 unidades, a Sampa Burger. Contando um pouquinho, brevemente, o resumo da minha história, ela se funde com a história do meu irmão gêmeo, Júlio, que é o meu sócio, tá? E a minha família. Nós começamos em 2017 a nossa trajetória. Foi uma trajetória onde a gente começou completamente sem nenhum conhecimento técnico. A gente literalmente caiu de cabeça no mundo do restaurante. A gente veio de manutenção de computador, que é um negócio que não tem absolutamente nada a ver com hamburgueria, com food. Não tínhamos pessoas de food dentro da nossa família, ou seja, éramos completamente zerados nesse aspecto. Tá? Nós começamos muito pequenos, nós começamos num ponto comercial que não era tão favorável, e o nosso faturamento começou muito baixo. A gente chegou a vender, em um sábado, a gente nunca esquece disso, é uma dor muito grande, a gente chegou a vender 1 hambúrguer num sábado inteiro, certo? Então, assim, a gente, de alguma forma, aprendeu a caminhar pelo caminho das pedras. Isso é muito importante no momento que você, às vezes, que não está tendo uma venda legal, você que, às vezes, está ali batalhando no dia a dia, que não vê resultado, é muito importante que você entenda que, sim, existe solução para que você consiga aumentar suas vendas, correto? Por isso, eu apresentei aqui 5 passos estratégicos para que vocês dobrem as suas vendas. É claro, dobrar é uma ambição muito forte. Talvez seja muito mais do que isso se o seu faturamento for baixo. Talvez não baste só dobrar. Mas o que eu quero trazer para vocês são 5 passos práticos para que vocês melhorem a gestão de vocês, para que vocês consigam, de uma vez por todas, ter resultado na hamburgueria de vocês. E calma, se você não tem hamburgueria, não tem problema. Porque o que eu vou passar aqui não serve só para hamburgueria, mas para qualquer tipo de negócio. Porque, no fundo, é mais sobre o que a gente precisa fazer para desenvolver e se conectar com os clientes, ok? Então, passando aqui, o primeiro passo, a gente vai falar sobre conhecer o cliente que a gente tem. E por que isso é muito importante, pessoal? Porque se eu não conheço o meu cliente, como é que eu vou vender alguma coisa para ele? Como que eu conheço o meu cliente? A primeira coisa que eu preciso saber é, no meu ponto comercial, se eu tenho um salão, ou no meu delivery, se eu tenho uma dark kitchen, como que eu consigo fazer para conhecer esse cliente? O que eu ofereço para ele? Eu vou dar um exemplo prático. Nós, na Sampa Burger, na Zona Sul de São Paulo, a gente está num ponto comercial que tem muitos escritórios perto. É um misto de residencial com comercial, mas a gente tem muitas empresas lá na região. Então, a primeira coisa que a gente entendeu é nós precisamos agradar esse cliente, porque ele não muda. No caso de comercial, ele está sempre lá, todo dia no escritório. Hoje em dia, depois da pandemia, nem tanto. Mas ele estava sempre lá, então eu precisava criar algo para ele que fosse benéfico para ele, que ele pudesse voltar todas as vezes. A partir disso, a gente montou combos extremamente atrativos para que esses caras voltassem toda quinta, toda sexta. Eu já sabia, eu já tinha mapeado ali na região onde que eram os maiores pontos de fluxo, porque o nosso salão estava afastado do principal ponto ali, do nosso bairro, né? Então, a gente tinha um fluxo de empresas naquela região e nós estávamos um pouco afastados, então a gente fazia algo que a gente chamava de pescar cliente. A gente entregava folder, a gente fazia de tudo para que ele conhecesse a gente a primeira vez. Uma vez que ele vinha até nós, a gente conquistava ele com atendimento, com produto, enfim, que eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. Mas conhecer o seu cliente é primordial. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é, o meu ponto comercial, ele está aonde? Quem que eu atendo de fato? Se eu sou um delivery, o meu raio pega aonde? Essas coisas eu preciso saber. Outra ferramenta muito interessante que você pode utilizar são pesquisas de satisfação. Aí você vai falar, pô, mas eu não tenho um tablet para pegar. Não tem problema. Nós, por muito tempo, para você ver como isso é importante, fazíamos uma planilhinha na mão, no papel mesmo, eu entregava para o cliente 1 a 1 na mesa. Eu tinha lá nome, telefone, se ele veio no almoço ou na janta, eu tinha todos os dados ali que eu queria captar, nota de atendimento, nota de comida, o bairro que ele reside, era muito importante para mim. Então, a gente entregava mesa a mesa. E confia em mim, isso funciona demais. Sabe por quê? Porque se você chegar na mesa do cara, oi, boa tarde, boa noite, será que você poderia preencher rapidinho essa pesquisa de satisfação? É muito importante para nós. Você não precisa dar nada para o cara. Você não precisa nem dar um brinde para o cara. Você pode simplesmente dar essa pesquisa de satisfação e pedir, por favor. A gente quer saber se a gente está indo bem, se a gente pode melhorar.
com isso, acreditem se quiser, eu tenho mais de 10 mil linhas no Excel. De tanta pesquisa que eu preenchi. Só eu sei quantas pesquisas eu preenchi na mão, ali no Excel, para poder ter um resultado. E com aquilo eu conseguia ter um norte da satisfação do cliente, do almoço, da janta. Eu conseguia até filtrar por bairro. Pô, tem um bairro que ele dá uma nota maior para mim. O cara que veio de longe ele me dá uma nota maior do que, às vezes, um cara que está vindo de outro bairro. Então, assim, eu consigo, cada vez mais, ter conhecimento sobre o meu cliente. Isso me traz possibilidade de, por exemplo, eu vou expandir o meu negócio, para onde que eu vou? Para onde estão me avaliando bem. Eu não vou onde estão me avaliando mais ou menos. Dependendo do tipo de produto que eu tenho, ele é mais aceito em uma determinada região, certo? Se eu estou atendendo um público mais selecionado, um público que ele já tem um paladar um pouco mais avançado, como é que eu vou chegar lá só com um cheddarzão muito louco? O cara já está meio enjoado disso. Ele vai querer uma coisa mais refinada. Agora, o pessoal mais brutão, vou chegar com uma proposta de valor diferente, e assim vai. Então, conhecer o seu cliente é fundamental. Essa ferramenta de pesquisa de satisfação é muito importante. Outra coisa, a maioria das pessoas que trabalham com hamburgueria, no geral, elas já utilizam ferramentas de delivery, aplicativos de delivery. Esses aplicativos de delivery, eles já te fornecem muitas informações muito relevantes sobre o cliente. Ele não vai te dar os dados, mas ele vai te dar um norte de como você vai, de como está a sua performance dentro da sua hamburgueria. Então, por exemplo, você sabe qual que é o seu ticket médio, o ticket médio da concorrência, você sabe qual que é a sua recorrência, você sabe quantos clientes novos você está conseguindo. Isso é essencial e vocês precisam avaliar isso com frequência. Às vezes a gente toma uma avaliação negativa no aplicativo, né? A gente fica meio frustrado, olha e fala, pô, não é possível. Cara, tomei essa avaliação, não merecia, o cliente está errado. Cara, uma coisa que a gente aprendeu ao longo do tempo é, às vezes o cliente pode estar errado. Pode estar, mas normalmente ele está certo. Sabe por quê? Porque no final da linha é ele que sustenta tudo isso. Se eu não estou agradando o meu cliente, às vezes minha nota lá 4.3, pô, eu tenho que melhorar. Uma nota boa de 4.8 para cima. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o que o meu cliente está querendo. Às vezes o cliente vai falar assim, o meu produto, o produto é muito caro. O que é caro? Se a gente tem hamburgueria que cobra 70 pau num lanche. Às vezes a gente com um hambúrguer de 30 reais está sendo chamado de caro. Então, será que é caro ou será que eu não estou entregando o valor certo? Ou será que eu não estou entregando um produto que o meu cliente quer? Será que eu conheço o meu cliente? Então, essas reflexões são muito importantes. E eu não trouxe aqui um slide robusto, justamente porque eu quero que vocês exercitem a criatividade de vocês, para que vocês consigam enxergar que soluções práticas vocês vão aplicar no negócio de vocês. Eu quero que vocês exercitem a mente de vocês, porque isso é muito importante. Conhecer o cliente de vocês é essencial para que vocês consigam ter melhores resultados dentro do negócio de vocês. Fechou? Passo número 2. Otimize o seu cardápio. Aqui a gente entra num outro tema muito interessante, porque já que a gente conhece o nosso cliente, a gente tem que saber como que a gente vai posicionar o nosso cardápio, correto? Então, eu vou trazer aqui uma ferramenta muito interessante, um conceito muito importante para vocês conseguirem trazer o cardápio de vocês de uma maneira mais eficiente, ok? Esse conceito chama-se Produto 360. O que é o Produto 360? É uma ferramenta onde eu consigo utilizar o mesmo insumo, ou seja, eu estou usando o mesmo insumo para várias coisas diferentes no meu cardápio, ok? Um bom exemplo, a gente tem hamburguerias famosas em São Paulo que fazem milkshake de bacon. Pô, milkshake de bacon. É uma casa que é muito conhecida por utilizar bacon. Mas você percebe que ele aproveita o bacon na entrada, ele tem snacks de bacon, ele tem hambúrgueres com bacon, obviamente, e tem milkshake de bacon, ou seja, ele transformou aquele produto num produto 360. Ele utiliza em todas as nuances do negócio dele. Quando você faz isso, você consegue aumentar o seu consumo desse insumo, você consegue melhores negociações dentro desse insumo, e você, conhecendo o seu cliente, o cliente dele é fanático por bacon, quem vai para lá é fanático com bacon, você consegue agradar e ter ali uma performance ainda melhor da sua hamburgueria, tá? Outra coisa, quando a gente fala de melhorar o seu cardápio, a gente não pode esquecer de que o produto que mais sai, às vezes o cliente vai perguntar assim para o garçom, qual o produto que mais vende na casa? O garçom não vai falar necessariamente o produto que mais vende na casa, pessoal. Ele vai falar aquilo que tem mais margem.
é o que tem mais margem. Nós somos um negócio. Nós precisamos faturar, ganhar dinheiro, ter boas margens para poder replicar e atender cada vez mais pessoas, contratar cada vez mais pessoas. Então, quando a gente vai instruir o nosso cliente a fazer um pedido, nós temos que vender aquilo que tem mais margem, ok? Então, no posicionamento do cardápio, a gente sempre vai dar um destaque para o produto que mais vende? Não. Para o produto que tem mais margem, para o produto que fideliza, ok? No cardápio também é interessante a gente utilizar produtos chamativos, produtos que a gente chama de produtos isca. Os produtos isca, eles são produtos que às vezes não têm um valor muito alto, normalmente é um valor de entrada, mas esse valor serve para que a gente melhore a percepção do cliente sobre o nosso preço, a percepção de valor que a gente passa para o cliente. Então, por exemplo, eu tenho ali um produto que eu sei que ele vende pouco, vamos dizer assim, um cheeseburger muito acessível. Por que eu vou fazer um cheeseburger muito acessível? Porque ele vai dar a percepção para o meu cliente de que eu sou uma hamburgueria que tem um custo-benefício bacana. E não que eu não tenha que ser. Nós temos que ter um custo-benefício bom. Mas ali é a porta de entrada do cliente, porque ele, com certeza, vai consumir uma outra coisa, uma batata que tem uma margem maior, e assim vai, certo? Outra coisa muito interessante, agora, só dando uma pincelada em delivery, eu não vou focar muito em delivery, mas quando a gente fala desse produto, quando a gente instrui o garçom a falar de alguma coisa que tem mais margem, no delivery é a mesma coisa. O posicionamento desse cardápio é muito importante. Por quê, pessoal? Porque eu vou colocar aquilo que mais vende, eu preciso aumentar minha conversão no delivery. Eu coloco o que mais vende para cima. Entende? Então, essa otimização de cardápio é muito importante para a gente poder ter mais vendas e poder ter mais clientes recorrentes, beleza? A última coisa que eu vou falar aqui sobre otimização de cardápio é algo que é muito importante, principalmente para hamburguerias pequenas. Hamburguerias pequenas, venham comigo, vocês precisam saber disso, ok? Diferenciação pelo produto. É um conceito de marketing que eu estou falando aqui. A diferenciação pelo produto é algo que as grandes redes dificilmente conseguem fazer, porque elas têm uma grande dificuldade de implementar novos produtos e produtos complexos na operação delas. Então, se eu sou pequeno, qual que é a minha vantagem? A minha vantagem é que é muito fácil eu criar alguma coisa muito louca, uma coisa muito diferente. Eu tenho que usar isso ao meu favor. Porque imagina para uma grande rede implementar um negócio muito doido. Cara, até ela comunicar, até ela achar uma fábrica que produza, porque normalmente essas grandes redes não produzem nada. Algo muito diferente é muito difícil. E que entregue, às vezes, em cadeia nacional, quase impossível. Então, normalmente eles usam insumos e não saem muito da roda, porque eles não conseguem. Quando você é muito grande, você não tem mobilidade. Falando em experiência do cliente, a gente já vai falar do passo 3, melhorar a experiência do cliente. Tá? Quando a gente fala de melhorar a experiência do cliente, a gente precisa entender o que é a tal da experiência, né? A gente ouve, a experiência. Não, porque eu não vendo hambúrguer, eu vendo experiência. A gente sempre ouve isso, é um termo muito comum, está cada vez mais comum. O que seria essa experiência? Trazendo para o universo de hamburgueria, a experiência está muito relacionada, principalmente no salão, não só pela comida, porque hoje em dia a comida boa é uma obrigação. Lugar que tem comida ruim não sobrevive. Comida ruim não leva ninguém a lugar nenhum. Então, a gente já parte do pressuposto que a comida ela nem tem que ser citada na experiência do cliente. Ela, por obrigação, tem que ser boa. Então, aonde que isso me leva? Me leva de eu pegar as categorias acessórias da experiência do cliente. Então, o que envolve essa experiência do cliente? Num salão físico, o ambiente é muito importante. O atendimento é o grande diferencial de qualquer lugar. Porque se você pegar você mesmo, com a sua experiência, de já ter ido em restaurantes, você pode ir num lugar muito bom. Se o garçom for ignorante com você, você não volta. Você não volta. Você pega ranço do lugar e você não volta. Agora, pega aquele lugar que tem um baita de um atendimento maravilhoso. A comida, errou o ponto. Pode falar. Não, fica tranquilo, eu vou trazer aqui para você um novo hambúrguer aqui, com um ponto correto. Me desculpa, traz lá um brindezinho, uma sobremesa pelo inconveniente. Cara, às vezes você ganha o cliente nesse erro. Mas você não ganhou porque você errou, você ganhou porque você conseguiu conquistar o cliente através desse atendimento. Então, quando a gente fala de melhorar a experiência do cliente, a gente está falando
De quase tudo menos a comida, porque a comida é uma obrigação, pessoal. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. A comida não pode ser um tema de discussão aqui. Ela não pode ser. Ela é uma obrigação. E hamburguerias, vocês sabem, vocês que estão aí em casa, vocês que estão aqui junto com a gente, hamburgueria é um dos negócios que mais cresceram nos últimos anos. Consequentemente, é um negócio mais competitivo que tem. A régua está muito alta. Não dá para você ser ruim. Não dá para você ser marromeno. Você precisa ser bom. E para ser bom, a comida tem que ser muito boa. Quando a gente fala de experiência, não só em salão, eu quero abordar muito o tema de sair um pouco só do salão e entrar ali, dar uma pinceladinha no delivery, só para dar alguma coisa para vocês. A experiência de delivery, assim como a do salão, ela está mais relacionada ao serviço do que ao produto. Concordam? Por quê? Porque eu falei de ambiente e falei de atendimento. Eles são o quê? Serviço. Então, quando nós somos um restaurante, hamburgueria, nós estamos tratando de serviço. E no delivery não é diferente, porque no delivery a gente também entrega um serviço. Delivery entrega. É o meu serviço de entrega. Então, o que eu tenho que pensar quando eu estou falando de serviço em experiência do cliente? Eu tenho que pensar, o que é o delivery? É o cara pedir e o negócio chegar num prazo decente ou respeitar o prazo que você colocou. Já vi casos aí, existem histórias, né? Aquelas histórias que a gente ouve, nós, donos de hamburgueria, nós, donos de pizzaria, nós, donos de restaurante, a gente ouve algumas histórias, né? Fulano estava na rua, pediu lá no aplicativo, estava marcando 50 minutos, fulano estava a 30 minutos de casa, o negócio chegou em 15. Aí você fala, quem que está errado nessa história? O negócio chegou em 15, mas estava prometendo 50. Então, o errado é quem entregou em 15. Você tem que cumprir aquilo que você promete. Por mais que... eu superei a expectativa do meu cliente, mas a expectativa dele era de 50. Eu não estou falando que é para você entregar em 50, eu estou falando para você respeitar aquilo que você está prometendo para o seu cliente. Reparem nisso, como é muito louco, né? Às vezes você está entregando muito rápido, mas não era isso que o seu cliente estava esperando, porque ele não estava com essa programação. Mas, normalmente, via de regra, o cliente está lá no sofazão em casa, está sem fazer nada, aí ele fica zapeando meia hora no aplicativo de delivery até ele achar alguma coisa que ele quer comer. Aí ele vai lá e pede da sua hamburgueria porque está lá marcando 30 minutos para entregar. Você não pode demorar 50. Você tem que entregar. E nisso, quando a gente fala de experiência, além do tempo de entrega, a embalagem é muito importante. Porque ela é um passaporte que o cara tem para o seu local. Se você tem um salão físico também e delivery, é melhor ainda. Porque você tenta transmitir aquilo que o seu salão passa, a experiência que o salão passa para você no delivery. Então, pessoal, eu queria que vocês frisassem isso e prestassem atenção na operação de vocês, né? Como que a experiência, como que o serviço pode melhorar para que eu consiga ter melhores resultados. Tá bom? Então, passamos sobre experiência do cliente e vamos para o passo 4. Invista em marketing digital. Muita gente, quando a gente fala de marketing digital, meio que arrepia assim, eu já ouvi várias vezes isso, de alunos que eu tenho. Eu contratei uma agência e eles só pegaram o meu dinheiro. Eles não me deram resultado nenhum. Só que, pessoal, quando você está falando de contratar agência, não é necessário necessariamente você contratar uma agência, mas você entender o conceito do marketing digital. O marketing digital é uma ferramenta essencial para quem não tem um ponto comercial privilegiado. Ou seja, com o marketing digital, você consegue ultrapassar a barreira de não ter um ponto comercial ali um ponto na avenida principal da sua cidade, um ponto principal ali no seu bairro. Nós, como Sampa Burger, acreditamos demais em marketing digital. Foi ele que transformou a nossa realidade. Porque nós não estávamos num ponto favorável dentro da nossa região. Nós estávamos afastados da onde estava o burburinho, vamos dizer assim. Então, a gente precisava se fazer conhecer. Como que eu fazia isso? Através de marketing digital. O marketing digital é uma ferramenta que vocês precisam aprender o quanto antes, porque cada dia que passa, as empresas investem em marketing digital e ele custa mais caro. Cada dia que passa, ele está mais caro. Então, quanto mais rápido vocês entenderem isso, mais rápido vocês entrarem nesse game, melhor. E quando a gente fala de marketing digital, a gente tem que pensar o que engloba esse marketing digital.
Para o nosso universo de hamburgueria, marketing digital, a gente pode separar em influenciadores. Influenciadores são muito importantes e muito relevantes para a gente conseguir ter resultados. Existem cases, às vezes um vídeo pode bombar, pode bater 10 milhões, e você pode começar a vender da noite para o dia. Foi o que aconteceu em abril de 2018 com a Sampa Burger. Nós criamos um hambúrguer chamado Paraíso. Paraíso é um bairro de São Paulo. A gente, carinhosamente, Sampa Burger, nós temos os hambúrgueres com os nomes característicos de São Paulo. Criamos o Paraíso, que era um hambúrguer com pote de cheddar. Era eu gravando e o meu irmão comendo. Esse hambúrguer, a gente gravou... Cara, não tem impedimento, a gente não tinha nem iPhone. Não tinha iPhone. Não tinha dinheiro para comprar um iPhone. Não tinha isso. A gente utilizou acho que era um celular Android assim bem simples para fazer, só que a gente fez uma edição caprichada, a gente entendeu o que a gente queria fazer, e a gente utilizou um pote de cheddar para poder escorrer. Então, ele pegava o diferencial, olha isso, o diferencial de 2018 era um pote de cheddar. As pessoas colocavam cheddar no hambúrguer, mas não colocavam ele fora dele para você jogar. Olha que loucura. Hoje em dia, um monte de hamburgueria tem lá piscininha de cheddar. Mas naquela época não era assim. A gente pegou uma inspiração da gringa, então a gente utilizava o Instagram a nosso favor, a gente pesquisava no Instagram. Isso também é marketing digital. As pessoas que estão fazendo marketing digital, você está sendo impactado. Como que você vai utilizar isso a seu favor quando você vê alguma coisa legal? Como que eu posso trazer isso para o meu negócio? Então a gente viu, era um Instagram de uma hamburgueria na Austrália, que tinha um pote de cheddar. E meu irmão, que fazia parte do marketing, percebeu, toda vez que esse cara posta o pote de cheddar, o vídeo bomba. Ele posta um negócio normal, mais ou menos. Mas quando ele posta o vídeo com o pote de cheddar, o negócio bomba. Ele falou, vou trazer isso aqui. Não sou bobo, né? Eu estou analisando, eu estou vendo. Você percebe que ele estava prestando atenção nas métricas de um cara da Austrália. Então, ele não tá lá no Instagram zapeando, hahaha, dando risada. Você, como dono de negócio, óbvio, você pode ter esse momento. Estou querendo tirar sua liberdade aqui. Mas a ideia é que você consiga ter uma análise mais crítica sobre as coisas e que você consiga analisar o que está por trás de um vídeo que viraliza, de um vídeo que bomba. Esse vídeo nosso pegou 2 milhões de acessos. Com 2 milhões de acessos, a nossa loja começou a bombar da noite para o dia, cara. Da noite para o dia, assim, pum. E a gente entra numa grande questão que é a seguinte. Quando a gente começa a bombar da noite para o dia, a gente não está tão preparado. E aí, o que aconteceu daí para frente? A gente começou a perceber que as pessoas elas chegavam lá e a gente fazia pedido no balcão. Então, as pessoas chegavam lá e falavam assim, eu quero aquele hambúrguer lá. Aí você falava, tá, qual hambúrguer, né? Não tinha nem no cardápio. Ele, aquele lá. Ele fazia o movimento do vídeo. Eu não sabia o nome do hambúrguer. Ela só queria aquele hambúrguer lá, aquele lá do pote de cheddar. Era o hambúrguer do pote de cheddar. O cara nem sabia que chamava Paraíso. Olha que loucura. E aí chegou um ponto muito, que eu vou tocar um pouco nessa parte, chegou um ponto crítico da nossa loja, que um cliente que veio a gente começou a receber muito cliente através do Instagram, depois disso, e um cliente chegou assim, qual que é o nome daqui mesmo? Ele foi chamar Uber, ele falou, qual que é o nome daqui mesmo? Eu falei, não é possível. Não é possível que ele não sabe onde ele está. Ele não sabia que ele estava no Sampa Burger. E a partir desse momento, eu comecei a perceber, cara, está me faltando outra coisa. Eu preciso fazer reforço de marca. Como que ele não... Se ele não sabe, ao invés de eu julgar ele e falar, não é possível que você não sabe onde você está, camarada. O que eu pensei? Eu estou falhando na minha comunicação. Todas as vezes que você se deparar com alguma situação estranha, como essa que eu falei para vocês, pensem se a culpa não é de vocês primeiro. Porque se o meu cliente não sabe, talvez eu esteja falhando na minha comunicação. Então, a gente começou a fazer um trabalho com marketing digital para reforçar a nossa marca. A gente remodelou a nossa marca, a gente facilitou a compreensão que as pessoas têm da nossa marca justamente por conta desse problema. Então, nós transformamos a nossa realidade através de um feedback que ele nem sabe que ele me deu. Eu que peguei ali na hora e fiz alguma coisa com isso. Voltando no tema de marketing digital, quando a gente pega 2 milhões de acessos, é um vídeo que viraliza. Você pode dar essa sorte, um influenciador postar e ter muitas visualizações, ou não. Hoje em dia, está cada vez mais difícil viralizar. Quanto mais o tempo passa, mais o algoritmo muda, mais as coisas mudam. E como é que eu viralizo? Hoje em dia, é muito difícil eu conseguir 2 milhões de acessos de novo. Muito raro. Mas eu não me apego com isso. Porque eu utilizo influenciadores
corretos. O que é um influenciador correto? Aquele que tem a ver com o que eu estou querendo dizer. Nosso Instagram tem 260 mil seguidores. É um trabalho de marketing digital muito bem feito. E o que mais chove para nós são propostas de influenciadores. Todo dia no direct a gente recebe um influenciador falando: quer fazer parceria? Quer fazer permuta? Primeira coisa, se ele já está me perguntando, eu já fico meio assim, né? Porque normalmente eu que vou atrás. Se o cara está fazendo um bom trabalho, ele já está recebendo as demandas. Já começa por aí. Mas assumindo que eu queira analisar esses perfis, e a gente analisa alguns, porque são muitas mensagens, a gente tem que perceber, ele é do nosso nicho, ou seja, ele fala de comida. A gente está em São Paulo, tem um cara lá do Nordeste que fala de viagens. Aí ele, vou viajar para São Paulo, queria fazer um conteúdo aí. Filho, para quê? Por quê? Você quer comer de graça, pô. Porque não tem sentido, esse cara não vai falar com o meu público. Ele vai me trazer cliente nenhum. Talvez ele me traga um conteúdo ali para eu repostar. Mas ele não vai estar falando com aquele meu público. Então, quando você vai se preocupar com influenciadores, você tem que se preocupar se ele está falando com o seu nicho. Vamos dizer que isso é uma hamburgueria temática de moto. Ele não precisa necessariamente falar de comida, ele pode falar de rolê de moto. Porque minha hamburgueria é temática de moto. Então, repara que, quando você tem uma temática, às vezes tem 2 nichos para atuar. Então, não necessariamente o cara que fala só de viagem não pode falar de hambúrguer uma vez, porque ele vai estar atingindo um público que gosta de moto e, consequentemente, vai gostar da sua hamburgueria, se presume. Então, busquem influenciadores que falem com o público de vocês. Porque se você pegar um carinha ali que está fazendo qualquer coisa, ele, no máximo, vai te dar algum tipo de visualização, mas é um público completamente desqualificado que não é o seu cliente. Você vai rasgar dinheiro muitas vezes, eles cobram de você. Não vale a pena. O único influenciador não de nicho que vale a pena é se você quer transmitir algo para o seu público-alvo. Então, por exemplo, meu público-alvo são jovens de até, de 20 a 30 anos. Esse é o meu público-alvo, core, molecada, tal. Então, vou trazer, às vezes, um influenciador de molecada só para poder ilustrar aquilo que eu quero passar, o que eu quero transmitir para o meu cliente. Eu não vou pegar um influenciador de 50 anos para fazer isso se o meu público é de 20 a 30. O cara não vai se identificar. Então, ou eu trago um influenciador de nicho, ou eu trago um influenciador ali, se eu quero só criar uma imagem, algo que eu possa repostar, pessoas que têm a ver com o público que eu estou trabalhando, certo? Outra coisa sobre marketing digital, tráfego pago. Tráfego pago também foi um dos grandes impulsionadores da Sampa Burger. Cada vez mais caro esse tráfego pago. E vocês podem fazer, vocês podem estudar sobre tráfego pago, vocês podem ter um gestor de tráfego pago. O importante é que vocês adquiram essa consciência e não fiquem com medo de investir em tráfego pago. Uma boa métrica para vocês, 3% do faturamento de vocês podem investir em marketing. Tá? Não tenham medo de investir em marketing, porque normalmente ele vai te retornar em seguidores, em venda. O importante é que vocês adquiram o conhecimento necessário para que vocês não queimem dinheiro. Nós apanhamos muito no começo, gastamos um monte de dinheiro que não era para ter gastado, por falta de conhecimento. O meu irmão, que cuida da parte de marketing, foi se aprofundar, fez cursos, ele foi entender o que era marketing digital e como trazer isso para o nosso negócio. E é muito importante que eu, que não cuido de marketing, mas falo sobre marketing, porque eu interajo com o meu sócio e a gente se alimenta de informações uma da outra. Então, ele vai saber de financeiro, que é a parte que eu cuido. É muito importante que vocês interajam e adquiram conhecimento um com o outro para vocês tomarem decisões. Porque, muitas vezes, eu vou ter uma ideia legal de marketing. Por que a coisa tem que ficar só com ele? Às vezes, eu vou ter um insight e alimentar ele. Então, é muito importante que vocês coloquem isso na cabeça de vocês. Se vocês tiverem sócio, não se excluam, sejam interativos. E o marketing digital, tráfego pago, influenciador, você saber postar, horários de postar. Então, normalmente, perto de quando o cara vai fazer um pedido, vai postar 3 da manhã, cara. Você vai postar 6 da tarde. Normalmente, o cara vai lá, está lá se preparando até chegar essa informação para ele. Você deu uma boa ideia para ele 6 da tarde. Você não vai pedir um pouquinho mais tarde. Mas aí ele já lembrou de você. Então, se atentem nessas questões que são muito importantes. O marketing digital, hoje na nossa loja, através de pesquisas que a gente tem em tablet, no salão,
60% dos nossos clientes vieram de plataformas como Instagram. 60%. E quando a gente fala de conhecer o nosso cliente lá do Passo 1, lembra? Como é que eu tenho essa informação? Porque eu conheço meu cliente, eu faço pesquisa. Eu não estou falando da boca para fora. Eu sei, eu conheço meu cliente, eu sei a nota que ele dá para o atendimento, para a comida, se ele voltaria ou não, se ele veio de indicação ou não. Eu tenho o contato desse cliente que eu peço para ele me avaliar depois. Então, você conhecer o seu cliente, repara que tudo que eu estou falando aqui tem uma linkagem uma com a outra. Quando a gente falou de experiência do cliente, a gente estava falando da otimização do cardápio com a diferenciação do produto que já entra na experiência. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, é bom que vocês levem para a realidade de vocês e vejam como que vocês podem aplicar isso de uma maneira que beneficie vocês. Eu tenho certeza, eu com os meus dados, aumentei muito o faturamento porque eu consigo fazer promoções assertivas para essas pessoas. A gente tem grupo VIP no WhatsApp para hambúrguer. Isso não está restrito a marketing digital somente, né? O marketing digital não é só para as pessoas que querem vender curso ou fazer qualquer outra coisa. Ele tá presente no nosso negócio de verdade. Vocês têm que começar a utilizar a ferramenta de tecnologia a favor de vocês. Vocês não podem ser espectadores do negócio de vocês. Existe um vídeo que viralizou na internet muito interessante. É uma moça num food truck. Ela está lá assim, ela fica assim, indo para lá e para cá. Ela vai para lá e para cá. E aí não cai nenhum pedido. Tipo, ela está assim, ela começa a rezar, pelo amor de Deus, vem um pedido. Aí, magicamente, pum, tocou um pedido. Aí ela começa a pular de alegria e tal, aí vem aquela musiquinha de esperança. Uau! Só que, pessoal, ela estava só rezando. Tipo, muito bonito isso, inspirador e tal. Mas ela estava só rezando. Ela não estava aqui assistindo uma aula como essa. Quem está certo é quem está rezando ou quem tá assistindo uma aula como essa? Não estou falando para vocês não rezarem, tem que rezar. Mas não é só rezar. Vocês têm que estar assistindo e se aprimorando e aprendendo. Nós, no começo, quando a gente estava na nossa operação, a gente ficou 2 anos trabalhando 14 horas por dia. Por dia. A gente fazia faculdade junto. A gente chegou, falava para o professor, a gente está aqui trabalhando, cara, não tem como se aliviar para mim. Cara, você tem que dar um jeito. Você tem que dar o seu jeito. Percebe? E a gente no balcão não tinha nenhum cliente. Lembra que eu falei para vocês? Nem todo começo é fácil. A gente chegou a vender um hambúrguer num sábado. Então, nós, no balcão, a gente não estava rezando, a gente estava lá na internet vendo o que a gente ia fazer para melhorar, para trazer mais cliente, estava estudando. Não desperdicem o tempo de vocês fazendo nada na operação de vocês. Vocês estão lá sem cliente? Beleza, vou estudar, vou aprender, vou olhar, vou ver o que o cara que está lotado faz. Porque outra dor muito comum, que eu sei porque convivo com o pessoal, com os hamburgueiros, mas o hambúrguer do cara nem é tão bom e ele vende pra caramba. Pessoal, não é só você ter um produto, é você conhecer essas ferramentas que vai elevar o nível da sua hamburgueria, certo? Com isso, eu vou para o último passo, que é você gerenciar os seus recursos de uma maneira eficiente, beleza? E quando eu falo de recursos, são recursos no geral, tá? Primeira coisa que vocês têm que fazer é buscar se aprofundar no tema de gestão financeira. O Bruno deu uma baita aula aqui sobre gestão financeira. Então, vocês buscarem esse conhecimento é muito importante. Outra coisa, vocês terem ficha técnica. Ficha técnica é primordial. Mas não adianta ter a ficha técnica e não ter ferramentas de controle, certo? Então, por exemplo, o cara tem lá a ficha técnica, ele jura que o hambúrguer dele custa R$7. Será? Como que ele sabe? Quanto de bacon o cara está colocando no hambúrguer, você sabe? Eu sei. Por que eu sei? Primeiro que eu conto estoque, então às vezes pode dar um erro, mas via de regra eu sei porque eu tenho medidor. Então anota em medidores, concha medidora, pegadores. São utensílios que você utiliza para você poder assegurar que aquela sua ficha técnica está sendo respeitada ou que a probabilidade dela ser respeitada é muito maior. Certo? Então, isso é uma gestão eficiente dos recursos. Eu não posso simplesmente... Eu chego lá para o meu funcionário e falo, você está colocando bacon demais, velho, tem que diminuir. Mas, a minha mão é desse tamanho. Um cara de 2 metros tem o dobro da minha mão. Como é que vai ser um punhado? Não dá para ser um punhado, não dá para ser
de qualquer jeito. Eu tenho que ter um medidor, porque o medidor que vai me assegurar, eu vou instruir ele. Ó, você vai encher o medidor, você vai raspar. É assim que eu garanto que vai exatamente aquilo. Pode ser que em algum momento ele não ligue e faça de qualquer jeito? Até pode. Mas aí cabe a você estar observando isso na sua operação, apurando o seu estoque depois para você conseguir ter certeza de que o que você está comprando é aquilo que está, de fato, sendo usado. Certo? Outra coisa, quando a gente fala de gerir recursos de uma maneira correta, a gente vai ter que entrar no tema de operação, bem por cima. A sua operação ela tem que ser otimizada para que você utilize o melhor de cada pessoa que está lá dentro. Então, existem muitas operações que estão com o custo inflado de pessoal. Mas não é porque ele precisa necessariamente disso. É porque ele não conseguiu montar uma operação fluida com um fluxo direcionado e com equipamentos que favoreçam a operação dele. Então, o cara, às vezes, está vendendo muito, ele já pensa, eu vou colocar mais uma chapa, mais uma fritadeira, mais uma coifa, eu vou colocar mais 2 pessoas. Filho, você não precisa disso. Você precisa se organizar. Primeiro, quando você for entender essa operação, quando você precisar, você vai saber. Mas você utilizar, por exemplo, mantenedores de proteína, são essenciais para uma operação que está crescendo. Essenciais. É onde você armazena a sua carne, ali no pré-pico. A gente utiliza números, então vou lá no meu sistema, vou lá no relatório de vendas, eu sei, eu faço 200 hambúrgueres numa cesta. Eu tenho que ter um exemplar, que é onde eu armazeno os utensílios, os insumos, eu tenho que ter ele cheio, eu tenho que ter ele preparado. Eu não posso me dar o luxo de perder um colaborador no meio do fluxo para ele repor alface, cara. Eu não posso. Esse cara tem que estar aqui fazendo e fazendo e fazendo. Ele não pode perder tempo com essas coisas. Então, quando a gente fala de gerenciar recursos corretamente, eu não estou falando só de números e só de insumos. Eu estou falando de toda uma operação que faz com que eu utilize os meus recursos de uma maneira melhor e mais otimizada. Percebam uma coisa. Quando a gente trata de hamburgueria ou qualquer outro negócio, o custo fixo ele é essencial. O quanto que eu pago ali de colaboradores, por exemplo. Eu tenho que dar o máximo de produtividade possível por colaborador. É assim que se ganha dinheiro nesse negócio. Então, eu não estou falando para você vira aí, chapeiro, é para você ficar doidão aí, fazer um monte de hambúrguer, senão chicote estrala. Não é assim. Você tem que dar ferramenta para que ele seja produtivo. Só que, a partir de um certo ponto, quando você atinge esse ponto de equilíbrio, tudo aquilo que você começa a vender, você começa a ver no seu bolso. Então, eu passei daquele ponto de equilíbrio quando eu paguei todos os meus custos fixos. A partir daquele momento, o único custo que eu tenho é o custo da mercadoria. Então, é uma progressão geométrica. Passei do ponto de equilíbrio, eu começo a vender e começo a lucrar muito mais. Se eu tive 60 mil reais para chegar no ponto de equilíbrio, por exemplo, eu vender mais 30 mil pode me dar um lucro gigante, de 20, se o meu CMV for ali em casa de 30%. Então, perceba que de 60 para 90 eu lucrei 20. E de 60 eu ganhei 0. Por quê? Porque eu paguei meus custos fixos e a partir daquilo, tudo é lucro. Então, tomem muito cuidado com o custo fixo de vocês. Quando vocês têm um custo fixo inflado, é um grande problema. Custos fixos, eles não podem, via de regra, passar de 30% do faturamento de vocês. Tá? E, para finalizar, acho que é isso. Eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes. Gostaria de agradecer a Food Service Academy, que é um projeto maravilhoso, com muitos profissionais bacanas. E é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.